A louca que não sabe nem botar um fone, né? Só falta agora. Oi, um fone comum desse. Tô pontual, não atrasei nem um minuto. Eu falei, gente, será que eu vou atrasar? Não atrasei. Gabi, coisa boa, deu certo. Depois de algumas tentativas. Muito obrigada por aceitar o convite. Separar um tempinho aí nessa reta final de preparação, tudo tão agitado às vésperas do Mundial. Muito obrigada por vir aqui conversar um pouco com a gente. Imagina, eu que agradeço. Sempre muito bom conversar com você, dar entrevista para você, é muito fácil. Ainda mais nesse seu espaço novo que a galera do vôlei tá curtindo muito e só nos ajuda, né, nos aproximar dos fãs, enfim, né, a galera gosta de saber o que acontece no nosso dia a dia e de uma forma leve. Então, obrigada pelo convite. Gabi, eu não sei nem o que responder, porque você captou a ideia desse projeto, que é realmente tentar trazer, humanizar cada vez mais vocês. Embora, né, a gente sabe que vocês mostram nas redes sociais e tudo, mas às vezes outra pessoa dando esse olhar, eu acho que fica mais fácil, né, para o fã entender. E eu acho que é essa a ideia. A gente tem que fazer os admiradores da modalidade e dos atletas estarem cada vez mais envolvidos nisso aí, né? Eles têm que se sentir parte. E então é isso mesmo, a ideia passa bem por aí, como você captou. Fiquei feliz demais agora. Mas pura verdade, né? E facilita, é o que eu falei também. Acho que quando é de uma forma leve, sem buscar muita polêmica, acho que mostrar as coisas como são, mas sem querer tirar algo de contexto, algo que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Acho que fica leve, é por isso que você tem um canal aberto com todo mundo. Facilita. Ai, coisa boa. Já comecei aqui, assim, muito feliz. Agora, Gabi, agora eu vou te pegar, porque a gente sabe que você fala muito bem, você tem um raciocínio muito rápido, e isso, assim, é incrível. Mas eu quero saber em que momento você se deu conta da sua dimensão, Fabi, pro vôlei... Fabi... Não tem problema também. É normal, Fabi, Gabi, é normal, não tem problema. Gente, mas é a caduquice mesmo, cara, a idade. Vou te pegar agora, que eu quero saber em que momento você se deu conta da sua dimensão pro vôlei e pros fãs. Ou se você já se deu conta dessa dimensão, porque é gigantesca. Eu não quero te assustar, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você tomou uma proporção muito grande dentro do vôlei, dentro da modalidade, para os fãs, né, Gabi? Você já se deu conta disso? Olha, se eu falasse que não tenho noção nenhuma, eu estaria mentindo, né? Mas eu acho que eu não tenho, talvez, noção que seja tão grande essa importância toda, como você disse. Mas eu tenho uma noção até pela responsabilidade que eu tenho, né? Acho que a gente vai amadurecendo, a gente cresce, a gente olha para trás tudo que a gente viveu, que eu vivi, né? Então eu tenho noção dessa importância, das coisas que... Eu acho que com o passar do tempo as coisas acontecem, a gente entende o que as pessoas falam, né? O carinho que você recebe cada vez maior, como que a gente consegue impactar a vida das pessoas. E a gente percebe também a responsabilidade que a gente tem, né? De realmente ser o exemplo, de realmente tomar o rumo certo, fazer as escolhas certas, e errar também, que eu acho que isso faz parte, né? Mas eu acho que entender o processo e, enfim, levar as coisas de uma maneira leve, apesar de a responsabilidade ser muito grande. Então, assim, eu tenho uma noção, mas talvez, enfim, não de que seja algo tão grande, mas eu gosto de levar dessa forma mais leve, sabe? De entender que a importância é a responsabilidade, mas conseguir amadurecer, enfim, e aprendendo com tudo que eu tô vivendo. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer ainda, então talvez até por isso não tenho tanta noção. Acabei de me chamar de caduca e é isso, né? Parece que a gente está falando com uma senhora de tanta experiência. Isso é você muito nova ainda, e eu acho que você é da sua personalidade, pelo que eu percebo, né? Pelo que eu já convivi com você, é da sua personalidade, não é nada que você force, né, a chegar a essa maturidade. É seu, natural, e acho que por isso você representa tanto, e por isso José Roberto Guimarães escolheu você para ser a capitã neste momento. Quando você recebeu essa notícia dele, você entendeu aí a sua responsabilidade, cara? Olha, eu fiquei muito feliz assim, com o convite e pela sua confiança, né? Eu acho que realmente eu sabia que talvez isso poderia acontecer em algum momento, mas, né, quando a gente não tem certeza das coisas que acontecem é muito diferente, mas eu fiquei muito feliz com a confiança dele, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E na minha carreira eu sempre gostei de
de colocar objetivos, né, para agora, para o futuro. E sempre gostei dessa questão da responsabilidade, né? Eu acho que as coisas difíceis e as grandes responsabilidades que eu vivi, mesmo muito nova na minha carreira, me ajudaram a amadurecer e errar e aprender e evoluir, entender o que eu poderia conquistar, muitos sonhos que muita gente pensava, cara, isso acho que a Gabi não vai conseguir nunca. E isso, acho que esses grandes objetivos, essas coisas que eu coloco na minha carreira, acho que sempre foram palpáveis, sempre foram algo que eu realmente acreditava, porque eu sempre fui muito focada, eu sempre soube muito o que quis. Então, acho que quando chegou esse convite, claro, por um lado assusta um pouco, porque você pensa como é que vai ser, uma responsabilidade muito grande, né, você assumir, ser capitã da seleção brasileira, mas ao mesmo tempo, por eu sempre gostar de ter grandes responsabilidades e novos objetivos na minha carreira, eu encarei como um desafio muito importante, de que realmente mais um momento para eu amadurecer, aprender, e que seria importante para mim não só profissionalmente, como no meu lado pessoal, para amadurecer também como pessoa. Então tem sido um desafio incrível, e ser capitã da seleção brasileira com um grupo incrível como o que nós temos, acho que facilita muito. Eu tenho aprendido muito com as meninas também, e é o que eu tenho falado, né? Eu acho que eu tenho tentado exercer essa função, esse papel, acho que pelo exemplo, né, realmente do que eu busco no meu dia a dia. Acho que não tentar ser diferente do que eu sou, acaba que também ali é uma tarde que se coloca, mas sendo a mesma Gabi de sempre, com o mesmo foco, as mesmas responsabilidades, e tentando ajudar cada vez mais as meninas que estão chegando agora, que viveram as mesmas coisas que eu vivi quando eu cheguei aqui na seleção com 17, 18 anos. Eu tinha as mais velhas, né, a Fabi, que era capitã na época, depois a Natália. Então, acho que passando para elas tudo que eu vivi também com as mais velhas, o tanto que elas me ajudaram, era passar um pouco para as mais novas também. E tenho a sorte também de ter outras grandes lideranças hoje aqui na seleção que exercem esse papel junto comigo, então as coisas facilitam, né? A volta da Carol Gataz, Rosa Maria, Carol, Macris, que são jogadores que passaram por um processo aqui dentro do ciclo também, que tem um papel importante aí para ajudar nessa responsabilidade de liderança dentro da seleção. Você chegou a conversar com a Fabiana ou com a Natália em algum momento sobre isso? Eu conversei muito com a Nath. A Fabi eu sempre tive uma proximidade boa também. Eu acho que com a Fabi eu mais aprendi pelo exemplo que ela dava no dia a dia. Então eu lembro de muita coisa, de muitas situações que acontecia, que ela fechava o grupo, ela protegia, ela entendia o que precisava cobrar, o que precisava pedir, qual era o momento de cobrar e exigir um pouco mais do grupo, qual era o momento também de proteger de coisas externas. E com a Nath, por ser uma das minhas melhores amigas, eu acho que eu sempre conversei como que foi para ela, né, passar por esse processo de capitã. E eu vivi com ela também durante o ciclo, né, as responsabilidades que ela tinha, a maneira como ela lidava. Então eu pude aprender muito com grandes referências do dia a dia também, né, de exercer esse papel e de como conseguir ajudar a equipe, né, e que acabe que estamos aqui para servir o grupo, né, e encontrar a melhor maneira de conseguir ajudar as meninas e conseguir ajudar o grupo da melhor forma. Eu tenho certeza que você faz isso de forma muito natural, né? E cada pessoa, claro, tem seu jeito, suas particularidades e tudo mais, mas você se espelhou, você falou muito que a Fabi, do jeito que a Fabiana liderava o grupo, você chegou a se espelhar, pegar algumas coisas dessas para formar aí o seu jeitinho de ser capitã? Sem dúvida nenhuma, a gente acaba pegando grandes exemplos, acho que não só dentro da seleção, mas nos clubes também que eu joguei, também tive a oportunidade de conviver com excelentes referências, tanto no clube quanto na seleção, mas eu acho que também sem perder um pouco do que é a minha essência, né, a minha personalidade, a minha essência. Então, mas eu acho que é importante a gente olhar um pouco para o outro, o que deu certo, como tal pessoa agiu e que impactou de uma maneira boa o grupo. Mas eu acho que nunca, como eu disse, né, sem perder meu jeito, a minha essência, a minha forma de lidar com os problemas, de lidar com as pessoas também. Eu acho que cada um tem o seu jeito. Eu acho que se eu perdesse isso também, não seria algo verdadeiro. Eu acho que as pessoas talvez não olhariam com bons olhos, né? Então eu vejo que também entender, liderar e passar a minha mensagem da minha maneira, eu acho que muitas vezes funciona até melhor do que eu querer mudar muito e querer, né, performar uma coisa que não é a realidade. Não ficaria natural, né? Essa essência foi formada fundamentalmente por quê, Gabi? Assim, em quê? Porque você começou tudo, você mesmo já falou aí, de forma muito nova, muito precoce, sim, assim, né? Você apareceu muito novinha ainda. Essa essência veio sendo formada e o que é fundamental para você, como caráter, como pessoa? Eu amei essa pergunta, porque uma coisa que vai ligar, que vem na minha resposta, que eu sempre pensei, eu nunca tive a oportunidade de falar, talvez eu nunca consegui ligar, talvez a pergunta de alguém é isso, mas você me fez ligar, essa é uma resposta que eu sempre quis dar, mas acho que esse meu lado, essa minha essência, sempre veio muito da minha mãe.
porque eu lembro desde pequena, em tudo, assim, né? Todo mundo pergunta, Gabi, como foi quando você começou a jogar vôlei? Então, eu comecei a jogar tênis, eu fui pro futebol, eu fui pra natação, aí eu voltava pro tênis, eu falava que a mãe queria ir pro futebol, e eu voltava pra natação, e aquela loucura, né? Minha filha, o que você quer dessa vida? E hoje, né, quando a gente volta, né, um pouco mais maduro, a gente quer voltar, a gente quer entender como que as coisas aconteceram, as decisões que nós tomamos, né, como que desenvolve a nossa personalidade. A gente passa por um processo de autoconhecimento muito grande. Acho que nesses últimos 2, 3 anos eu tô nessa fase. E eu comecei a olhar para trás. E aí eu lembro muito da minha mãe, e até hoje ela fala isso. Se eu pegar meu telefone aqui agora, eu posso mostrar a mensagem para vocês que ela fala até hoje. Depois que eu conquistar tudo, ela fala, Gabi, eu só vou deixar você fazer as coisas que você quiser. Ela fala, hoje com 28 anos e eu tomo as decisões todas que eu quero. Só vou deixar você fazer as coisas e o que você quiser fazer, se é vôlei, é futebol, se quiser fazer, se você estiver feliz. Que lindo. Isso é muito legal. Então, todo objetivo que eu tenho, tudo que eu... tô indo pro Mundial, mãe, filha, eu acho que é isso, e ó, eu só vou deixar você jogar vôlei enquanto você estiver feliz. Você tá feliz? Eu falo, tô feliz. E é engraçado, porque atrás eu falava, mãe, até parece, as coisas não são assim, né? Só porque eu tô feliz. Né? E hoje eu entendo que isso é muito importante, que na verdade o entendimento do que era, né? Quando eu ia jogar futebol e eu queria voltar pro tênis. Era o que me fazia feliz. Então, eu comecei a jogar vôlei porque eu gosto muito de esporte, me apaixonei pela modalidade. E eu tento trazer isso para o meu dia a dia, essa leveza, né? Eu estou na seleção porque eu quero, eu treino porque eu quero, tenho um sonho de jogar na Turquia, eu estou na Turquia. Então, acho que eu sempre me lembrar isso, de realmente viver o presente, viver o meu sonho, viver o meu dia a dia. Então, as coisas ficam muito leves, né? Deixar claro que é muito difícil, nosso dia a dia, a gente está longe da família, longe dos amigos. Mas eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito do dia a dia e eu sou muito feliz. Então, acho que a minha essência vem muito da minha mãe, né? De ter essa leveza, de você realmente fazer aquilo que gosta. E ela fala comigo, Gabi, se você falar para mim que não tá feliz, eu não vou deixar. É muito mais me lembrando assim, você tem que entender o que realmente você quer e o que te faz feliz. Então, acho que a minha essência vem muito da minha mãe, assim. Claro que eu desenvolvi muito com muitas coisas ao longo do tempo, mas acho que vem muito dessa mensagem da minha mãe, sempre me relembrar de fazer o que eu gosto e fazer com alegria e com leveza. Se tem mensagem mais linda, eu desconheço, né? Porque a mãe quer ver um filho feliz sempre e passar isso, né? Passar isso como ensinamento realmente é fundamental. Sua mãe tem uma importância grande nesta formação aí da sua essência, do seu caráter, da sua personalidade. E é uma pessoa muito presente na sua vida? Vocês se falam todos os dias? Como que é essa relação com família? Sim, minha mãe me ajudou muito no desenvolvimento da minha carreira, principalmente porque minha mãe sempre confiou muito em mim e sempre me ajudou a ter muita responsabilidade e sempre me deixou ter uma independência muito grande. Então, quando eu falo assim, quando eu queria jogar tênis, eu ia jogar basquete, eu ia para natação, eu voltava pro tênis, eu ia jogar futebol. Minha mãe me dava uma liberdade muito grande também de entender o que eu queria e de enfrentar os desafios, muitas vezes sozinha. Claro que se eu precisasse de um apoio emocional, precisasse de um conselho, ela estaria ali para mim, sempre esteve, mas ela sempre me deu uma independência em tudo, assim. Então, quando eu comecei ali na Mackenzie, eu dizia, eu quero continuar na Mackenzie, eu não quero sair do clube, ela me apoiava. Agora eu quero ir para o Rio de Janeiro, ela me apoiava. Eu quero fazer as coisas, me apoiava. Então, eu sempre tive uma independência muito grande. Então, eu acho que eu consegui desenvolver grandes responsabilidades e consegui encarar muitos desafios. Acho que até por isso também, né? Porque muitas das escolhas que eu fiz é porque eu realmente queria. Então, quando aquilo também não dava certo, eu entendi que, ok, não deu certo, era aquilo que eu queria, mas o que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer diferente? Então, eu sempre tive um apoio muito forte dela, mas ao tempo assim, vai, o que você tiver, vai, faz o que você quiser feliz, e se não der certo, eu tô aqui e tá tudo bem, e a gente vai encontrar uma maneira de sair dessa situação. Então, acho que é daí que vem essa leveza, né? Se as coisas não derem errado, também tá tudo bem, a gente vai dar uma maneira de reverter isso, se é que você tem um outro caminho, se não tiver, tudo bem, você para de jogar, você busca outro caminho, e sempre pensando que sempre tem um caminho. Então, eu sempre tenho isso na cabeça, se não for isso, né? Se não for isso, vai para um outro caminho, e a gente acha uma coisa diferente. Então, ela sempre foi um apoio muito grande, por mais, eu não falo com ela todos os dias, mas parece que quando, por exemplo, não falei hoje, mas fala amanhã, é com a mesma intensidade, se mesmo que fique uma semana sem falar, tem um apoio dela. Eu sei que é a pessoa que, se qualquer coisa der errado, qualquer coisa que der errado, eu vou ter o entendimento e o apoio dela.
Então a gente descobriu de onde vem a leveza e a segurança que você tem, né? Porque eu acho que ela te Sim. passa essa segurança também, de que... E de confiar em mim mesmo também. Minha mãe, ela tem muito disso, sabe? De eu acreditar em mim mesma, acreditar que eu posso, de acreditar nos meus sonhos. E de uma forma leve. Eu acho que isso me ajudou muito. Sonhos, imagino eu, que o próximo que esteja bem pertinho aí é conquistar esse Mundial, né, Gabi? Como é que você tá? Como é que tá esse grupo aí já tão perto de começar, de fato? Dá um friozinho na barriga ainda? Sem dúvida. A ansiedade aumenta a cada dia, né? A gente está todo vapor, aquecimento, musculação, parte mental, o grupo muito unido, querendo muito buscar esse título inédito do Brasil. E, particularmente falando, é um sonho grande que eu tenha a conquista desse Mundial. A gente sabe que é um desafio muito grande, né? A gente passou por um processo de renovação muito grande e peças novas agora também se encaixando agora para esse Mundial, né? 14 jogadoras. A gente sabe que vai ser um desafio muito grande, né? A gente tem grandes seleções que a gente vai encontrar no percurso aí do Mundial. Já na nossa chave a gente já encara logo de cara o Japão e a China, grandes conhecidos como Colômbia e Argentina, República Tcheca também, mas enfim, a gente sabe que vai ser um Mundial que tem grandes favoritos aí como Estados Unidos, Itália, a Sérvia com a Boskovic, que vem muito forte também. Acho que são os 3 grandes nomes, mas a gente vai com uma vontade muito grande de fazer o nosso melhor nesse Mundial e realmente conquistar esse título, né? A gente sabe da dificuldade que é, e realmente a dificuldade maior ainda, a gente até fala sobre isso, do que os Jogos Olímpicos, né? Pela quantidade de jogos num curto período de tempo. Então é um campeonato muito desgastante emocionalmente, que a gente, né, são jogos num período curto, como eu disse, então mentalmente é um desgaste ainda maior. Mas eu vejo um grupo, acho que com muita vontade, que a gente está treinando muito mesmo, querendo, acho que no mesmo propósito. Acho que isso é o mais importante, a gente buscar esse objetivo junto, entender qual é o propósito da equipe. E é isso que a gente tem tentado se fortalecer cada vez mais. A gente está agora na Alemanha e vão ter alguns amistosos aqui contra a Alemanha, que eu acho que vão ser importantíssimos para a gente entender durante essas 6 semanas que tivemos no Brasil, depois da VNL, para entender a evolução do time, quais são os ajustes finos que a gente ainda precisa fazer como time, como equipe, para chegar tudo aí para nossa estreia contra a República Tcheca. Você falou que em se fortalecer. Eu postei e publiquei uma entrevista antes de ontem, esses dias aí. Aquele papo descontraído que a gente faz ali na quadra sempre. Com você, Rosa Maria, a gente falando sobre isso, de leveza, de descontração, e eu te perguntei se isso ajuda na preparação para o Mundial. Agora você falou em que vocês estão unidas para se fortalecer. É fundamental num momento desse, numa competição tão difícil e de tanta cobrança, né? Eu acho que os olhos viram muito para um campeonato mundial de todos os lados, fãs, mídia e tudo mais. Vocês estarem juntas, unidas, como a gente vê que acontece, é importante para esse crescimento, fortalecimento, eu acho, nesse momento, né? Vocês precisam realmente estar fortes, assim. O grupo está unido e essa delícia aí que a gente vê que é essa convivência de vocês é fundamental, Gabi? Sem dúvida nenhuma. É muito importante o grupo estar unido, estar no mesmo objetivo, se conhecer cada dia mais e ter cada vez mais intimidade para que haja cobrança, para que a gente entenda que tem que ser uma cobrança positiva e que mesmo que em muitos momentos a gente erre, talvez na maneira como falar uma com a outra, é realmente para o nosso crescimento. E é muito importante, eu acho que é esse equilíbrio, né? Acho que a gente, como eu falei, é muito desgastante, a gente está longe da nossa família, treinando pra caramba, a gente sabe da responsabilidade que de como vai ser difícil no Mundial, mentalmente, fisicamente. Então a gente está no equilíbrio de entender os momentos certos, que é o momento de descontração, que a gente realmente tem que se divertir, enfim, fora de quadro, momentos da gente de se reunir, jogar um jogo, brincar, e sair do treino a gente brinca, se diverte, e também os momentos de cobrança, de que a gente também tem que trazer essa questão da competição para dentro de quadro, a gente se cobrar um pouquinho mais, entender que é pro bem uma da outra, né? E eu acho que a cada semana que passa a gente tem conversas também, reuniões de grupo, que a gente expõe, a gente coloca o que cada uma acha, como que tem que ser, a gente acaba se conhecendo cada vez mais, né? Então, foi o que eu disse, eu acho que facilita muito para a conquista dos nossos objetivos com esse grupo que a gente tem, que é um grupo que compartilha muito das mesmas ideias, os mesmos objetivos, que acho que realmente entende que a cobrança ela faz parte, que realmente vai ser uma pressão muito grande, eu acho que não só agora o Campeonato Mundial, mas o ciclo também.
e que tem uns objetivos muito grandes. A gente realmente quer conquistar esse Mundial, a gente quer performar o nosso melhor nesse Mundial, e não só para esse campeonato, né, para o ciclo inteiro. Então a gente está buscando esse degrau por degrau e entender também, fazendo um planejamento para entender onde que a gente precisa chegar, o que precisamos fazer e o que cada uma pode dar de melhor a cada dia. Então, acho que a gente está no caminho certo. Tô ouvindo uma treinadora falando aí, viu? Pô, é difícil demais. É difícil demais, né? Eu também admiro muito qualquer técnico, qualquer. Não é fácil, não. Mas olha, o planejamento tá tudo aí prontinho. Quem sabe, né? Um dia no futuro, nunca diga no nunca. No futuro, mas muito lá pra frente. A gente tá falando muito lá pra frente. Gabi, você tem muitas amigas no vôlei? Tenho. Eu acho que as minhas grandes amizades vêm do vôlei. Acho que eu vou colocar as duas principais. Vou dar nome aqui, vai ter gente. Ai, meu Deus, eu já fiquei tensa. É ruim, né, você dar nomes. Eu vou falar das duas principais, assim, que marcam muito a minha história, que é a Ju Paz, a líbero, que jogou na seleção de base comigo. Então, uma amiga que eu tenho, assim, confidente de vida. Que sempre que pode, vocês estão juntas, né? E que briga comigo, porque ela fala assim, você fica um mês sem me responder. Mas é aquela que, assim, quando a gente conversa, aquela pessoa que eu sei que eu posso chegar com os meus problemas, a gente pode conversar, enfim, que vai me aliviar. E a Nath Zero, né, que é uma que também a gente se fala e, assim, é conectada, né? Acho que não só dentro das quadras, mas fora de quadra também é uma pessoa que foi um suporte para mim durante muitos anos na conquista dos meus objetivos, acho que dentro de quadra e fora de quadra. Então são duas pessoas que são referências, assim, para minha vida, que não largo mão, principalmente nos momentos, vivi muitos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis, são os meus anjinhos da guarda. Tem que ter esse suporte, né? Tem. E faz muita diferença. Principalmente acho que dentro do vôlei, você fez essa pergunta, né? Porque é bom ter também essas grandes amizades dentro do vôlei, porque elas entendem também o quão difícil é o processo, as responsabilidades, os desafios, né? Então facilita também para compartilhar alguns problemas que a gente tem durante a carreira. Mas você convive com gente fora do vôlei, lá na Turquia, por exemplo, você convive com gente que não é do vôlei? Não. Mais difícil, né? Mais difícil. Tenho amigos fora, no Brasil, mas na de Turquia... escola, de repente, né? Até tem, mas fora não, né? Não. Falando em Turquia, a vida lá é uma delícia? Muito, 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 muito. Eu falo que os turcos são muito parecidos com os brasileiros. O calor, enfim, eu me adaptei super bem. Eu falo que já praticamente é minha segunda casa. E é bem provável que eu fique durante alguns anos pela Turquia. Dá pra ver que você tá muito feliz lá, né? Sim, tive uma adaptação muito boa, muito tranquila, com a alimentação, com as pessoas, fui muito bem recebida. Acho que dei muita sorte também na Vakif, que realmente as pessoas te fazem sentir realmente parte da família, parte do time, muito rápido, muito fácil, todo mundo que entra se adapta muito bem. Então, realmente, acho que facilita, né, essa adaptação, os desafios, as grandes responsabilidades. Facilita mais ainda ganhar tudo que disputar, cara. Não tem como estar infeliz nesse momento. Não tem jeito, né? Não tem Depois como. da temporada passada, não tem como. Que fase maravilhosa, nossa. Agora, falta alguma coisa? A gente vai voltar e bater na mesma tecla aí do Mundial que está tão perto? É isso que, neste momento, nesta fase, é o que está faltando aí para você? Sim, sem dúvida nenhuma. Muita gente pergunta assim, qual é o seu grande sonho, né? Eu sempre falo que é o próximo, e não é clichê, não, porque eu realmente gosto muito, e eu sou muito competitiva, eu gosto de ganhar, e então, assim, é sempre o próximo objetivo. Agora, com certeza, o grande objetivo é ser campeão mundial. Eu acho que isso também é um grande objetivo, e também ser campeão olímpico. Eu acho que fiquei muito feliz com a prata, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem que valorizar também, acho que aprender muito, também, né, a valorizar mais as medalhas. E nós também valorizarmos um pouco mais. Agora eu falei, eu que sou muito competitiva, né? A gente chega e aí chega numa final e não vê, a gente fica incomodado porque quer ganhar. Mas hoje eu, mais madura, eu valorizo muito mais, porque eu entendo o processo, a gente passa por tanta coisa, a gente entende. Nossa, a gente tem o tamanho que é chegar a uma final olímpica, né, Gabi? Exato. A gente tem que valorizar o bronze, a gente tem que valorizar a prata, a gente tem que valorizar o ouro, independente, né? O ouro vai ser valorizado de qualquer maneira, mas a prata e o bronze, justamente, independente da competição, porque você está no top 3 do mundo, né? E a gente sabe a dificuldade que
hoje, né, com as equipes no nível que estão, o voleibol mundial no nível que está, a gente valorizar. Então, a gente valorizar o bronze que foi do masculino também, que foi muito lindo, né, a trajetória deles. Então, mas eu tenho sim esse objetivo, que é ser campeã mundial e ser campeã olímpica. Eu voltei a tecla do mundial porque está pertinho, sim, e é óbvio que o que está mais perto a gente quer ganhar de qualquer maneira, né? Não tem jeito. Sim. Agora, esse lado competitivo que você acabou de chamar a atenção, você enxerga como algo positivo, bastante positivo para você? Sim. Por um lado, assim, às vezes eu até brinco, a gente acha que eu sou competitiva até demais, mas é um lado muito positivo. É engraçado que, por exemplo, no vôlei, eu acho que pra gente dividir, né? Porque são 12, são 14, são 25 como comissão técnica, né? Você divide a emoção com muitas pessoas. Eu, por exemplo, quando eu jogava tênis, que eu não era mais nova, não tinha toda uma comissão técnica comigo, era eu comigo mesma. Uhum. Então eu era mais competitiva, eu ficava com raiva, não aceitava de jeito nenhum perder. Hoje em dia a gente entende que faz parte do processo e tudo bem, as coisas acontecem, né? Mas eu acho que é um lado que me ajuda muito, assim, você falar, vamos jogar baralho, eu quero ganhar de qualquer jeito, e eu vou arrumar uma maneira. Daí que eu tava brincando com as meninas, a gente jogando imaginação no churrasco. E aí, no primeiro dia, mas assim, eu era muito ruim, eu atrapalhava o meu time. Eu não conseguia raciocinar, eu gritava a palavra errada e a pessoa falava laranja, eu tava falando céu, uma coisa nada a ver, desconexa com a outra. Na semana passada eu falei, não, gente, alguma coisa eu vou descobrir. Até brinquei, vou jogar no YouTube, vou jogar no Google, vou poder ver o que eu posso melhorar. E os meninos choraram de rir. Mas eu acho que isso é um lado positivo que eu tenho. Eu até brinco muito que eu falo com as meninas, acho que essa questão da competitividade que eu tenho me faz querer ser melhor, melhorar, buscar uma maneira de desenvolver as minhas habilidades, de achar uma maneira, os próximos objetivos. Quando eu não joguei bem, eu entender o que não deu certo no próximo jogo, estudar as equipes e facilitar o que eu posso fazer para performar da melhor maneira e conquistar os meus objetivos. Então, acho que puxa, é o que é o gás que me dá na minha carreira. Acho que sempre querer ser melhor e ganhar, e acho que não melhor do que o outro, mas melhor do que eu mesmo todos os dias. Eu acho que eu tenho essa busca contínua da evolução, da melhora na performance. Vou avisar, Zé Roberto, que imagem e ação está servindo como combustível. Não, e é uma gritaria, mas não só esse time é competitivo, viu, gente? É uma gritaria. E briga e não sei o quê. Depois acaba o jogo, todo mundo tá amigo, né? Mas na hora que a gente tá jogando, é uma loucura. Quem não quer ganhar? Gabi, eu ia perguntar se nesse processo todo de evolução tão precoce, desde lá de trás, e nesse nível de amadurecimento que você chegou hoje, que você atingiu, se você teve alguma ajuda psicológica, se você faz terapia, se você tem alguma ajuda emocional, seja lá como for. Mas olha, a gente conversa com você e eu acho que é mais fácil você dar terapia para alguém. Porque, cara, até você parece. Tá aí num comentário assim, relativamente simples sobre um jogo de imaginação, você já fez toda uma leitura do que isso pode te ajudar. É impressionante. Você consegue enxergar que você, quando vai buscar no YouTube, no Google, isso tudo é porque você está entendendo o que você precisa fazer para evoluir? É mais ou menos isso. Eu nunca cheguei a fazer terapia, mas isso também não quer dizer que eu nunca tenha passado por momentos difíceis, né? Acho que também para não criar essa ilusão de que tudo é lindo, tudo maravilhoso. Mar de rosas, né? Nossa, meu Deus, a Gabi lida com tudo da melhor maneira, perfeita, meu Deus, que mente é essa? Não, mas eu acho que eu sempre tentei buscar, a gente não aprende com o erro dos outros ou essas coisas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de observar muito, de olhar muito para dentro, de entender o que eu poderia melhorar profissionalmente, enfim, ou ler mais, aprender um pouco mais. Tira lições, né? Observando os outros. Exatamente. Um exemplo, acho que não só as coisas ruins, as coisas boas também. Sim. E eu acho que é aquilo, quanto mais você conquista, mais responsabilidades você tem, mais expectativas as pessoas têm sobre você, acho que não só de fora, mas de dentro também, porque tem essa questão da competição e de gostar de responsabilidade, sempre querer mais. Então, por exemplo, ganhei tudo agora na temporada que vem eu quero ganhar tudo. Então, meu Deus do céu! Assim, então, nessa busca, então, como é que eu vou dar conta disso, né? Quais são os meios que eu vou encontrar? Então, sempre tentei buscar os objetivos e entendendo as minhas emoções, né? Porque, igual eu falei, não é sempre que as coisas dão certo, não é sempre que você joga bem, não é sempre que você tá numa fase boa, que você faz uma temporada boa. Então, sempre tentei me desenvolver nesse lado, acho que o meu lado pessoal, principalmente, entender as minhas emoções, o que eu tô sentindo, o que eu preciso desenvolver. E sempre buscando exemplos, né? Seja de dentro de casa ou com grandes atletas, grandes referências, como que os grandes atletas, né? Eu gosto de acompanhar o Cristiano Ronaldo, Federer, o Nadal, Serena Williams, o que essas grandes pessoas
fizeram? Será que elas nunca passaram por nada, né? Deixa eu entender. Momentos difíceis, o que elas fazem? Eu acho que isso me ajudou muito. Eu nunca fiz terapia em si, mas até tenho vontade de fazer. Acho que seria bom, não é porque eu não faço, porque eu não acho que necessite até agora, mas eu até converso bastante com as meninas, mas já fiz coach, por exemplo, já fiz algumas sessões de coach, eu acho que também já me ajudou a entender algumas coisas dentro de mim, e aí eu mesma busquei esse autoconhecimento, algumas sessões de coach que eu já fiz. Acho que me deu um norte também de a pessoa falar, acho que você é assim, você é assado, se você buscar se autoconhecer, você vai encontrar as respostas que você precisa. Então, a terapia não, mas o coach eu já fiz. Vira e mexe, você volta o tênis aí no nosso assunto, né? Você conversa com o Zé Roberto sobre isso? Isso aí é uma ligação que existe entre vocês? A gente não muito aprofundado sobre isso, mas a gente sempre troca aquela figurinha sobre. Você viu quem jogou? Ele tá comentando bastante sobre a Bia, agora que tá numa fase excelente, né? Que inclusive treinava com ele lá em Barueri. A gente sempre comenta o que está acontecendo, jogos. O Paulinho também, a nossa comissão técnica é uma comissão que gosta bastante sobre tênis. E o Zé é apaixonado. Onde dá, ele inclusive leva a raquete, ele joga, ele tenta jogar com o Paulinho principalmente. Mas quando dá, a gente comenta bastante sobre os torneios, até algumas coisas mentais também que tem na questão do tênis, né? Pro vôlei que poderia ajudar. Tem uma troca positiva em relação a isso. Você consegue brincar de vez em quando ainda? Não. Eu nem arrisco, porque é aquilo, né? Questão da competitividade. Se eu jogar, eu sei que eu vou querer jogar a sério, e aí teria que ser só pra brincar. Não dá pra ser. Então, não, e pra jogar e perder de alguém também não vamos nem tentar. Exatamente. Eu tenho quase 8 anos que eu não encosto na raquete, eu não jogo. Nossa! Mas eu, não assim, sabia. É por isso que eu assisto muito, porque aí é onde eu mato essa vontade. Mas eu tenho medo realmente de lesionar o ombro, né? Então tento preservar o máximo. Gabi, para finalizar e eu te liberar, né? Porque já consumi muito seu tempo e a fase é de concentração, foco total. Uma conversa tão boa que a gente vai, né? Cara, quando eu olho aqui o tempo que tá rolando, eu falo, meu Deus, já tô segurando há muito tempo. Muitas pessoas, eu não sei, eu ia falar muitas pessoas, não sei. Mas eu já falei algumas vezes que eu percebo uma semelhança, e ouço Marquinhos Freitas falar isso também algumas vezes, uma semelhança enorme, gigantesca entre você e Lucarelli. Eu acho vocês dois, assim, terem uma personalidade muito parecida. São pessoas profundamente especiais, absolutamente especiais, assim. Vocês dois são muito bem preparados, sabem se comunicar maravilhosamente bem. E tem essa relação aí em relação aos esportes. O Luca também fez um monte de esporte no começo, até definir pelo vôlei. Bom, os dois mineirinhos, os dois falam rápido. Eu ficava no pé do Lucarelli, fala devagar nessa entrevista. Vocês, assim, e líderes e craques, né? Isso não precisa falar. Enfim, são muito parecidos, assim, eu acho vocês realmente terem semelhanças, assim, de personalidade, comportamento e tudo isso. Eu fiz uma pergunta a ele no nosso bate-papo de quando que ele teve realmente, de fato, a consciência de que ele seria um atleta de vôlei, já que ele gostava de outros esportes. E você, tão jovem, que já apareceu... Bom, eu lembro de você no Mackenzie. Eu acho que foi ali que você apareceu, né? Sim. Uma criança no Mackenzie. E foi ali, você já tinha consciência de que isso seria a sua vida? Primeiro, gente, você fala que comparou com o Lucarelli, eu amei, porque eu sou fãzaço do Lucarelli, não só como atleta, mas como pessoa, porque ele é uma pessoa fantástica. Então, ser comparado com o Lucarelli, assim, eu tô no top, inclusive gosto de assistir, gosto de trazer muito do jogo dele também. Claro que o masculino e o feminino é muito diferente, mas assim, a visão de jogo que ele tem, energia, enfim. Só pra deixar aqui uma aspas, porque realmente... Corações no ar. Exato. Mas é engraçado, eu sempre fui apaixonada por esportes, né? Eu sempre assisti todos os esportes pela televisão, então era aquela coisa que você liga a televisão de manhã, de madrugada tá passando natação, e aí tênis, e futebol, e a Copa do Mundo, e vôlei, seleção masculina, seleção feminina, eu lembro disso desde muito nova. E eu sempre tive esse sonho de representar a seleção brasileira. Eu falava assim, eu quero representar meu país. Subir no pódio, ouvir o hino nacional tocando, representar. Tipo, eu queria assistir e eu imaginava muitas pessoas me assistindo e torcendo. E eu sempre vivi muito o esporte brasileiro com muita paixão. Você fala assim, Gabi, o esporte talvez a gente nem assista muito. Vai passar hoje, eu vou assistir, eu vou ficar nervosa, eu vou vibrar. E eu fico nervosa. Eu falo, eu prefiro 1000 vezes jogar e passar pelo ponto mais difícil que tiver do que assistir, porque realmente eu vivo muito isso.
E eu acho que essa paixão pelo vôlei, eu realmente entender que era aquilo que eu realmente gostaria, foi nessa transição que eu tive de parar de jogar tênis, começar a jogar vôlei e as coisas darem muito certo muito rápido. Uhum. E eu vi aquela oportunidade de representar meu país. Né? Quando eu tive a primeira convocação para a seleção de base, eu falei, eu posso representar meu país. E quando eu cheguei em Saquarema, que eu vi aquela seleção de 2008, né, que foi a geração que ganhou o primeiro ouro olímpico, treinando e acabando conquistando pela primeira vez um ouro olímpico pela seleção feminina, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E acho que ver essa realização de um sonho e o entendimento que eu poderia chegar naquele lugar que aquela Gabi pequenininha que torcia, que ligava a televisão e torcia para todos os esportes, que representava a seleção brasileira, poderia realizar esse sonho. Então a paixão veio daí. Então o vôlei, ele não é engraçado, porque eu nunca tive essa paixão tão grande pelo vôlei. Eu não ligava e falava, pai, eu quero jogar vôlei. Mas aí quando veio o entendimento que seria com o vôlei que eu poderia realizar esse sonho, as coisas aconteceram muito rápido, eu me adaptei muito bem, eu gostei da modalidade. E também essa questão de você poder dividir experiência com outras pessoas, né? Porque o tênis é um esporte muito solitário, a natação é um esporte muito solitário, isso depende muito de você. Então, acho que foi realmente o entendimento da realização de um sonho que eu tinha de criança. Nasceu para isso, eu tenho certeza absoluta, e chegou aonde chegou por merecimento, por competência, né? Óbvio, por tudo que você fez, tudo que você buscou. Gabi, eu nem sei como terminar esse bate-papo, te elogiar mais do que eu já fiz. Assim, você é realmente uma atleta incrível, isso todo mundo vê, mas eu quero que todo mundo saiba também o quanto você é uma pessoa especial, querida e carinhosa com todas as pessoas, de tudo que eu vi nesses últimos anos todos. Mesmo não estando ali junto com vocês no dia a dia, mas Saquarema é todo mundo muito próximo. E parabéns. Você realmente merece todas essas conquistas, todas essas alegrias na sua vida, e que seja cada vez mais, cada vez maior. Que, assim, ápice, óbvio, ápice, ser campeão mundial, ser campeão olímpica, tudo bem. Ápice para resultado, para currículo. Mas eu tenho certeza que você já está no seu ápice de merecimento, de alegrias, de satisfações. E muito, muito, muito obrigada por esse tempinho aqui. Muito obrigada. Demais. O que dizer depois de tudo isso, né? Mas é de coração, você sabe, assim, até me emociono. Porque você e Lucarelli, eu falei dos dois, são pessoas realmente muito especiais. Muito obrigada. Muito obrigada a você pelo carinho, pela oportunidade de dividir experiências e muitas coisas que talvez eu não tinha nem oportunidade, igual eu falei, né? Às vezes a gente fala com tanta gente, tantos jornalistas, mas são coisas muito pontuais, e aqui no seu espaço a gente tem a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais a fundo e a gente compartilhar experiências, talvez que ninguém nunca tenha, não saiba, né, o outro lado nosso. Então, fico muito feliz. Eu vou treinar agora ainda mais empolgada e mais motivada depois da entrevista. Que bom, Gabi. Fiquei muito feliz. Obrigada, espaço sempre aberto, conto sempre com você por aqui, tá? Obrigada. Toda sorte do mundo, estamos na torcida e o Mundial vai ser lindo, incrível, eu tenho certeza. Para cima, vamos com Obrigada, tudo. Gabi. Beijo. Obrigada, tá? Beijo.